Fala aí galera, agora vamos falar aqui mais uma dica tutorial aqui do Adobe Photoshop. Uns tempos para trás me deparei com um dos alunos / profissional que eu trabalho de vez em quando. E aí esse cara me veio falando que o Adobe Photoshop ele não serve para vetorização. Tipo, eu fiquei observando, observando, porque ele tinha falado que o Photoshop não era para isso, pô. Falou que o Photoshop era só edição de imagem, não sei o que ele era fodão. Mas aí eu fiquei calado para não causar aquelas brigas loucas desnecessárias. Mas aí vamos quebrar esse tabu. O Adobe Photoshop, ele tem sim a função de vetorização. Não é o forte dele, não. Eu te falo, posso te dar certeza que não é o forte. Mas isso não quer dizer que você não consiga vetorizar utilizando ele. Então, por exemplo, eu vou vir em Create New e vou criar um arquivo do zero. Vou utilizar aqui as configurações que de vez em quando eu utilizo, estou utilizando sempre, que é o 1024 por 1024. E vamos agora fazer uma função que poucos profissionais sabem, que é a ferramenta de Pen Tool. A ferramenta de Pen Tool, ela é bem trolladora, ela gosta de trollar muito o usuário. E onde que aconteceu com esse indivíduo aí, que eu comentei no início do tutorial. Ele falou que não gostava, sei o quê. E aí, o que acontece? A ferramenta de Pen Tool, ela é múltipla. Ela é 2 em 1. Então você pode criar as opções de Path e Shape. Mas como você pode modificar isso? Aqui acima, ó. Então, aqui no meu caso está otimizada para Shape. Porém, ela tá a opção de Path. O Path vai criar só o quê? Um caminho. Nada demais. Se eu ver em a ferramenta de seleção, pronto. Ela vai ser assim. Um Path. Ok? Ela não vai ter muita funcionalidade. Vai ter caso, por exemplo, você quer adicionar um texto. Vem aqui com a Type Tool, joga aqui e coloca o seu texto que você quer colocar. Ah, não, mas não tá aparecendo nada. Vamos aqui, ó. Vamos selecionar nosso texto. Vamos colocar ele na cor vermelha, na cor do amor. Olha só. Então a gente já tem total liberdade para trabalhar com esse Path. Mas, porém, esse carinha, que eu não vou citar o nome, ele falou que o Adobe Photoshop não tem a função de vetorização. Então, olha só que pessoa baixa de conhecimento. Se você vir em Path e modificar para Shape, automaticamente já muda a configuração aqui, ó, como você pode ver. Então em Shape, eu tenho a opção de Fill, onde que eu posso configurar minha cor, e o meu Stroke. No meu caso, eu vou colocar um Stroke preto, porque o nosso fundo é branco. E aqui eu vou fazer um desenho básico, ó. Puxei. Olha só. Pressiono o ESC. Olha só que interessante. Eu criei um shape, cara. Um shape muito fácil. E aí ele fica configurado aqui na minha layer como shape. Ah, não, mas se eu quiser modificar esse shape, eu venho com a ferramenta Pen? Não. Eu tenho as duas ferramentas interessantíssimas, ela. Quase não saiu, né? Que é o Path Selection, que ele vai trabalhar. O Path Selection vai trabalhar especialmente com as curvas de Path. E o Direct Selection, especialmente com as opções de curva dos meus shapes, que eu criei aqui dentro com a ferramenta de Pen Tool, dentro do Adobe Photoshop. Olha só que fodástico. Agora vejamos, eu quero fechar uma ficha. Então olha só, eu vou fazer o seguinte, vou vir com a ferramenta de Pen Tool, Shape, vou colocar um azul e vou tirar o contorno. Ó, então vou fazer, por exemplo, um exemplinho muito interessante, ó. Interessante, tá tudo interessante, não é não, pessoal? Ó, isso aqui é óbvio, você pode modificar, criar elementos totalmente inovadores. Aqui eu só estou fazendo uma média, um básico mesmo. Vou em File, Open, e vou abrir, por exemplo, vamos pegar aqui de um outro trabalho aqui. Vamos pegar aqui casas, vamos pegar algumas imagens de praia. Por exemplo, essa aqui, eu achei interessante, ó. Pronto, vou jogar ela ali do outro lado. Vou jogar aqui, trabalhar com as camadas, jogar bem no finalzinho. Não estou ensinando nada, pessoal. Então isso aqui é só uma aulinha minúscula para falar sobre o poder dos shapes.
Então, ó, vou selecionar os dois. Vamos aqui em Normal e vou colocar as opções de Multiply. Não, Multiply não. Vamos Screen. Screen, ó, ficou bom. Ctrl T. Olha só que interessante. Eu criei uma marca d'água. Nesse canto aqui, se eu quiser fazer um esqueminha que hoje em dia poucas pessoas usam. Por exemplo, ó. Criar umas linhinhas. Ó. Vamos jogar aqui, ó. Pronto, pessoal. Olha só que interessante. Então, em 5 minutos, a gente consegue estar quebrando o total tabu que as pessoas têm contra o Adobe Photoshop. Então, Daniel, o Adobe Photoshop eu posso vetorizar o Mickey? Pode. Daniel, o Adobe Photoshop eu posso vetorizar minha logo? Pode. Pessoal, o Adobe Photoshop, ele é um programa completo. Ele não só edita imagem, também que ele pode criar imagens. Ok? Distorcendo, ok? Não é diminuindo o Illustrator. O Illustrator ele tem o potencial dele, que é a parte vetorial. Mas nem sempre o profissional ele sabe o Illustrator. Então, nem sempre o profissional ele tem o computador, ele tem o Adobe Illustrator instalado junto. E às vezes também a arte necessita a gente criar tudo aqui dentro do Adobe Photoshop, como no nosso caso. E não seja igual o carinha que eu falei. Não fale coisas que você não sabe sobre a ferramenta. Então, se o Adobe Photoshop tem a Pen Tool, então a Pen Tool deve ter alguma função para trabalhar com Shape ou Path. Ok, pessoal? Abraços. Se você gostou desse vídeo, não esquece, curte, compartilha, comenta com os amigos, porque a sua ajuda nós a crescer e ajuda a gente a produzir mais material para vocês cada dia melhor. Fiquem com Deus, abraços e até uma próxima oportunidade.